Olá, internauta que acompanha a página Valor Político. Estamos falando da cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Nossa página possui 831 seguidores em 24 estados brasileiros e mais de 53 mil visualizações em nosso canal no YouTube. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço aos seguidores que estão nos acompanhando na ilha de Florianópolis. Muito obrigado a todos. Eu me chamo Alan Santiago e compartilho agora nosso bate-papo de hoje. Nossa convidada é formada em pedagogia, especialista em gestão escolar e atual coordenadora do ensino médio do Senai de Blumenau. A página Valor Político conversa agora com Tatiana Krieger. Seja bem-vinda. Obrigada, Alan. Olá, pessoal. Vamos à primeira pergunta? Vamos lá. Tati, eu vou te pedir permissão para te chamar por Tati. Se chamar diferente, eu acho até estranho. É, né? Tati, como começou a sua carreira acadêmica? Quais desafios foram enfrentados por você até chegar na coordenação do ensino médio aqui do Senai de Blumenau? Quanto tempo eu tenho para responder essa pergunta? Então, você vai fazer um apanhado de toda a sua história. Eu sei que é uma história bonita, mas é um apanhado para que você possa deixar os nossos seguidores a par do que é a tua trajetória profissional. Tranquilo. Na verdade, eu comecei a minha carreira acadêmica estudando na Universidade Federal da Paraíba, isso em 2001. Então, me formei em pedagogia. Na verdade, antes de me formar, me mudei para Santa Catarina e aqui terminei pedagogia, fiz especialização em gestão escolar, trabalhei no Hospital Santa Catarina, pensando em como melhorar a vida dos médicos, falando assim, impressão, né? Porque trabalhar em hospital não é uma situação muito fácil. Então, enquanto pedagoga, nós pensávamos em atividades que melhorassem a diluir essa tensão. Depois fui para uma escola estadual. Lá trabalhei com projetos, também como apoio pedagógico e em sala de aula, né? Trabalhei como professora. Depois vim para o Senai, estou no Senai há 10 anos e há 6 assumi a coordenação do ensino médio, então estou aqui desde lá. Bacana. Quais qualidades, agora a gente vai falar especificamente dos teus professores aqui na unidade do Senai de Blumenau, quais qualidades os professores do ensino médio do Senai de Blumenau possuem para ajudar os estudantes a ter uma melhor competitividade no mercado de trabalho? Você usou a palavra certa, competência. Meus professores são competentes, senão não seriam meus professores. Mas eles estão constantemente se atualizando, isso é fundamental. Eles precisam ter uma relação próxima com os estudantes, porque eles precisam saber dos seus anseios e, com isso, tornar a aprendizagem mais significativa, porque ele consegue traduzir o conteúdo em alguma coisa que faz parte do dia a dia dos estudantes. Então, essa aproximação é fundamental. E os meus professores também têm uma coisa chamada adaptabilidade. Eles precisam se adaptar às tendências do mercado, eles precisam se adaptar às nossas exigências, eles precisam se adaptar à nossa metodologia. Então, hoje, na verdade, qualquer profissional precisa dessa característica, e para um professor ainda mais, porque além de lidar com todos esses desafios, ele tem que lidar com pessoas diferentes. E isso meus professores têm. Isso é importante, inclusive, comentar também que há exatamente 9 meses o Senai lançou uma pós-graduação voltada para o desenvolvimento e a capacitação dos professores de todo o estado, que é o MBI. Inclusive, o professor Tiago, que já conversou comigo aqui na página Valor Político, neste momento é aluno do MBA. Então, tem esse viés de preparar os docentes que o Senai tem para que eles estejam cada dia mais prontos para o ambiente escolar, para o ambiente de sala de aula. O MBA, inclusive, tem uma extensão voltada para o coaching, que é um dos modelos de trabalho neste momento na moda e que deixa a proximidade entre o professor e o aluno ainda mais adequada. Exato. Tati,
Qual o peso da participação dos pais na vida dos estudantes e qual dica você pode deixar aos pais que desejam o sucesso de seus filhos? O peso, né? A gente observa muito quando a família é companheira, quando tem um suporte, né, para sustentar a vida de um filho, porque família é isso, é apoio, é sustentação, o estudante ele se desenvolve melhor. Então, a importância é fundamental, o peso é enorme, apesar de que muitas vezes a gente entende que o pai, quando o filho chega na adolescência, o pai se sente meio perdido, porque parece que o filho não está mais sob sua proteção, né? Não atende mais às suas ordens. Porém, o que ele construiu até ali é a base que vai direcionar a conduta dos estudantes. Então, exemplo é a maior dica que eu deixo, né? Exemplo, acompanhamento. Quando for para fazer um trabalho, chama para fazer na sua casa, conhece os amigos, né? Negocia. Eu trabalho com adolescentes já, pelo menos aqui no Senai há 10 anos, e a base é negociação, respeito mútuo, e a gente consegue com eles o que a gente quiser, né? Eu poderia até acrescentar que também é importante que os pais tenham mais atenção, mais carinho, um olhar mais carinhoso com os seus filhos, porque é o que a gente percebe hoje na sociedade, principalmente nessa fase, né, do ensino médio, o ensino médio articulado com uma profissão. Isso que você falou no sentido de ser parceiro é fundamental nos dias de hoje, concorda? Concordo, mas eu quero acrescentar também um outro olhar que geralmente a gente não fala, que é o olhar verdadeiro, como você citou, mas para entender que o meu filho não é perfeito. Muitas vezes a gente quer negar essa realidade, e isso é um problema sério, porque se eu não vejo defeito, eu não tenho como corrigir, né? E se eu não corrijo, esse defeito aumenta. Então, às vezes, a cegueira toma conta dos pais, e isso é sério. Quando a gente fala em parceria, significa dizer, meu filho, aqui você não está indo por um caminho muito certo. É melhor que você faça isso, direcionar. Mas se eu não me permito ver que ele erra, eu não tenho como direcionar. Então, esse ponto a gente dificilmente escuta em discursos, né, de orientação aos pais. Mas isso é fundamental. E o aprendiz, o estudante hoje, uma das sacadas é o erro. Eu acho que a nossa formação, parte dela está no quanto a gente errou. Exatamente. E o quanto a gente aprendeu com esse erro. É isso. Tati, mas a gente vive numa lógica, desculpa, pode ficar à vontade, até de negação do erro, né? Nós fomos ensinados de que errar era muito feio. Nós não poderíamos. E por isso a gente nega o erro dos nossos filhos. E aí é onde o problema nasce. Na sua visão, qual a importância das políticas públicas para o desenvolvimento da educação brasileira? Pegadinha, né? É um mundo, um universo muito grande, né, Tati? Exatamente. E é o universo que está na boca de qualquer político. Sim. Porque para a gente mudar a sociedade, nós temos que começar pela educação. E aí, né, o que a gente sabe é que a escola tá falida, né? As nossas metodologias de educação não dão conta mais das necessidades dos nossos estudantes. E realmente nós precisamos de uma política efetiva que garanta o aprendizado, porque por enquanto, se nós não temos uma gestão escolar focada no aprendizado dos estudantes, muitas vezes a gente finge que ensina e eles fingem que aprendem. Então, a importância das políticas públicas para a educação brasileira é muito grande, porém tem que ser responsável. Não pode ser discurso para angariar votos, não pode ser discurso para angariar fundos, né? Mas tem que ser uma política comprometida com o aprendizado. E isso é fundamental. Maravilha. Nossa página teve o prazer de conversar com a especialista em gestão escolar, a atual coordenadora do ensino médio do Senai de Blumenau, Tatiana Krieger. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Quero muito agradecer a oportunidade de poder falar para os internautas, para os pais, alunos e professores
o quanto a gente tem coisa legal aqui. Então, obrigada, professores, pela parceria, obrigada, alunos, por estarem com a gente, obrigada, pais, por ouvirem os nossos conselhos e obrigada, Valor Político, por me dar essa oportunidade de comunicação. Muito obrigado.